Meu querido amigo e ouvinte da Palavra de Deus que está ainda nessa sintonia, aqui na 104,9 FM. Chegamos no momento especial da nossa programação, que é anunciar a Palavra do Senhor. Essa palavra que fala com quem está falando e também fala com quem está ouvindo. Paulo vai dizer em Romanos 10,17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Jesus em outra passagem vai dizer que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nessa noite eu quero ler um texto e dar um tema nessa mensagem nessa noite. O tema é a palavra de Deus. O tema dessa mensagem é bem interessante, a qual nós vamos nos debruçar nessa noite aqui na 104,9 FM. Que Deus venha abençoar a sua casa. Você poderia estar já dormindo, mas você está escutando essa programação e se atente para a palavra de Deus nessa noite, que nada venha tirar a sua atenção de ouvir a palavra do Senhor. Aí como você está deitado na sua cama ou no sofá ou na rede, ouvindo essa programação que tem abençoado muitas vidas aqui nessa fronteira. Hebreus capítulo 4, o versículo 12. Hebreus capítulo 4, o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Vou repetir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Aleluia. E em Hebreus capítulo 4, versículo 12, aqui está tratando sobre um dos maiores livros da história que a humanidade já teve o prazer de descobrir através do longo tempo, a qual os pergaminhos que foram ali juntados ali para formar a Bíblia Sagrada, ou seja, homens e mulheres de Deus, a qual Deus falava, e ali tiveram ali a sua intimidade, tiveram ali a sua oportunidade ainda em vida de estar fazendo algo para o reino de Deus. A Bíblia, contida com mais ou certeza 66 livros, a qual entrou no cano aqui dessa história, e por isso esses livros se juntaram e formaram a poderosa Bíblia Sagrada, que é considerada a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que abençoa, a palavra que edifica, a palavra que muda a vida das pessoas, mudou a vida das pessoas naquele tempo e ainda continua mudando nos dias atuais, e assim será até Jesus voltar. Essa palavra, ela é o único livro da história mais produzido, mais lido, mais comprado em toda a história. Você pode comprar um livro de literatura e você vai ler aquele livro e pouco vai se entender.
porque o autor não está presente. Quando nós compramos uma Bíblia e nos deleitamos a leitura da palavra de Deus, ali o Espírito Santo está falando conosco em toda a passagem. Repare que a Bíblia, ela não é um cardápio de alimento, onde você só escolhe a passagem que você acha melhor. Ou seja, eu gosto mais de Salmo 23, eu gosto mais de João 8,32. Não, a Bíblia toda, ela é instruída e inspirada por Deus, porque ela é o cumprimento da lei, ela é a palavra do Senhor. Jesus vai falar em uma das vezes que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar, ou seja, as palavras do Senhor. João primeiro vai dizer que o verbo se fez carne, né? O verbo habitou entre nós, e ali o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra aqui que veio a este mundo, mas este mundo não der ouvido à voz de Deus. Nem todas as pessoas deram crédito à palavra de Deus. Eu não fico triste quando uma pessoa não dá crédito, muitas das vezes, à mensagem que eu prego. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para comunicar a palavra do Senhor. Jesus, em certas vezes, ele estava pregando e as pessoas estavam ali o ignorando. Ou seja, as pessoas não queriam ouvir o que Jesus estava falando, porque ele estava falando, confrontando o pecado daquelas pessoas na sua época. É necessário que essa palavra se cumpra e ela vem nos confrontar. Quem era eu? Quem era você antes de conhecer a palavra de Deus? A Bíblia, ela está repleta de autores por todos os livros a qual ela foi escrita. Os seus autores, eles foram inspirados por Deus. Repare que a Bíblia, ela não faz acepção de pessoas. Deus, ele usou um simples pescador como Pedro, e até mesmo um doutor da lei como Lucas, mas mesmo assim a palavra de Deus, ela tem grande importância para a nossa vida. Em certa vez, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar, pregue a palavra, ou seja, a tempo e fora de tempo. Ou seja, não era para ele parar de pregar, não importava a época, não importava quem não queria ouvir. Paulo estava sempre afirmando, reforçando a Timóteo para ele pregar a tempo e fora de tempo. Ou seja, doa quem doer, pregue a palavra, não perca tempo, pregue a palavra. E essa palavra, ela não volta vazia. Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, ele vai dizer que essa palavra, ela não volta vazia, ou seja, ela fica guardada no nosso coração. Aqueles que recebem o Evangelho, eles podem ter certeza da mudança na sua vida. E a primeira mudança que nós aceitamos na nossa vida é a mudança do nosso caráter, do nosso comportamento. Quando nós aceitamos o Evangelho, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vem nos libertando de tudo quanto é desagradável aos olhos do Senhor. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela vem para nos libertar, nos purificar. João 17:17, a Bíblia vai dizer, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, essa verdade que está contida nesses 66 livros da Bíblia Sagrada, aleluia, a qual foi inspirada por Deus. E aqui os escritores hebreus, eles foram bem enfáticos em dizer
que a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, a palavra de Deus, ela surge efeito na nossa vida. A palavra de Deus, ela é vida para a nossa vida, ou seja, ela traz vida, ou seja, aquele que estava morto, Jesus vai falar um dia que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no autor, no consumador da nossa fé, no autor da nossa vida. Nós cremos nele e por isso nós vivemos com ele. Vivemos uma vida para Deus de uma forma que venha nos agradar através da sua palavra. A Bíblia, ela é conhecida também como o manual do cristão. Todo cristão, ele tem o dever de fazer a sua leitura diariamente, para não ser enganado com as profecias, as heresias que estão aí acontecendo no mundo afora. Muitas pessoas estão se omitindo em ler a palavra de Deus, estão sendo presas fáceis aí no mundo afora por mercenários ali do evangelho, atraindo as pessoas, tirando as lãs das ovelhas, e ali eles estão sendo mercenários por faltar o conhecimento. Oséias vai dizer que o povo perece por lhe faltar o conhecimento. Então, esse conhecimento Deus deixou contido na sua palavra, e nós temos o dever como cristão de estar sempre lendo, ouvindo e praticando essa verdade que liberta. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus ele vai estar ali contando uma história. Ele vai estar falando que todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, caiu a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos e combateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Repare essa comparação que Jesus vai fazer mais na frente, no versículo 26. Ele vai dizer: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, e foi grande a sua ruína, porque ela não estava alicerçada na rocha. Todo construtor sabe, quando ele ergue uma casa na areia, ela não tem base, ela não tem estrutura, e está ali à deriva para qualquer vento, para estar derrubando aquela casa. E aquele que edifica a casa na rocha com mais dificuldade, que não é fácil, vem as lutas, as dificuldades, mas aquele está firme, porque ele construiu na rocha eternal, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aleluia. A Bíblia está dizendo: a palavra de Deus é viva, e essa palavra também é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, a mesma palavra que está falando contigo é essa que está falando comigo. Aleluia. E penetra até a divisão da alma, aonde as pessoas não chegam, aonde o médico não chega, o psicólogo não dá jeito, aonde as pessoas inteligentes não chegam, por mais que a medicina esteja avançada, não chego, mas a palavra de Deus, ela penetra na alma. Aleluia. Ela penetra na alma, e é nessa alma que a qual nós vamos prestar conta naquele grande dia, e do Espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a Bíblia que faz tudo isso, esse efeito
na nossa vida, ela sonda os pensamentos, ela faz para discernir os pensamentos e intenção do coração. Marcos capítulo 7, versículo 21, a Bíblia vai dizer que no interior do coração é que saem os maus pensamentos, os maus procedimentos, ou seja, aquilo que é de ruim, ele sai do nosso coração. Mas se nós tivermos um coração voltado para Deus, um coração cheio de Deus, nós iremos falar com a nossa boca aquilo que o nosso coração está transbordando. Ou seja, a gente vai falar coisas boas, a gente vai profetizar coisas boas, a gente vai sempre falar algo que edifica e não palavras maldizentas. É essa verdade que nos muda, é essa verdade que vem nos transformar. Eu quero fazer uma oração pela tua vida nessa noite, meu querido amigo que está na escuta dessa programação, que ouviu e entendeu essa palavra, por certo que essa palavra que produz a fé em nós para prosseguir a cada dia, diariamente, ou seja, nos renovando, falando conosco através da própria palavra de Deus. Essa Bíblia é o nosso manual e nós temos muito respeito por ela e sentimento, porque ela fala conosco, porque ela é a palavra de Deus. Irmão, eu já li a Bíblia várias vezes e não consegui em nenhuma passagem Deus falar comigo. E a primeira pergunta que eu te faço, para Deus falar contigo, você tem que se converter dos seus maus caminhos. Você tem que aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida e receber o dom gratuito da vida, o Espírito Santo de Deus, para estar te consolando e te orientando todos os dias. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, Pai. A nossa oração nessa noite é por este homem, por esta mulher que ouviu a tua palavra, Senhor, e nós cremos, meu Deus querido e santo, que ela possa ficar guardada nos corações nessa noite dos teus filhos. A partir de hoje, eles possam estar, ó Deus querido, sendo pessoas que venham ler a cada dia a tua palavra, Senhor da glória, ó Deus querido, para ouvir a tua voz, que eles possam, Senhor amado, dar, ó Deus querido, e entender, Senhor da glória, o que realmente a tua palavra está querendo dizer. Senhor, possa estar dando discernimento nessa noite. Espírito Santo de Deus, ajuda este homem, ajuda esta mulher a estar compreendendo o teu evangelho, a estar compreendendo a palavra do Senhor, para não ser presas fáceis para os mercenários dessa última hora, mas sim estar sempre ouvindo o bom pastor, que é o nosso Senhor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Pai, nessa noite, Pai, ajuda este homem, ajuda esta mulher a compreender a tua palavra e que eles venham ser edificados nessa noite pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Aleluia. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.